Sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal. Esse canal ele é destinado a mães de adolescentes que têm dificuldades de lidar com os conflitos que são comuns nessa fase da vida. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre dois aspectos importantíssimos da maternidade. Que o primeiro é o estilo de comunicação e o segundo, a autoridade. Vamos começar aí eu me apresentando. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sara Corrêa, eu sou analista comportamental e pedagoga de formação, e depois, para complementar a minha formação, eu fui procurar saber um pouco sobre comportamento, para ajudar tanto na criação, na orientação dos meus filhos, quanto também para entender o que estava por trás do comportamento dos meus alunos. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre essas questões da maternidade, especificamente falando sobre estilo de comunicação e autoridade, começando pelo estilo de comunicação. Por que, Sara? Por que uma mãe precisa entender que existem estilos de comunicação? Eu vou te explicar por quê. Porque a comunicação é sempre uma via de mão dupla. E você pode ter certeza que um relacionamento, a saúde de um relacionamento, ela é medida através dessa comunicação. Como que está o relacionamento entre mãe e filho? Quando eu vou fazer as minhas análises, o primeiro quesito que eu procuro saber é exatamente isso. Que nível de comunicação está existindo aí entre mãe e filho? A partir do momento que eu consigo analisar, eu consigo determinar a saúde desse relacionamento. Por quê? Porque a saúde de todo relacionamento é expressa através da comunicação. Então, quais são esses três tipos de comunicação? O primeiro é o passivo, o segundo é o agressivo e o terceiro é o agressivo-passivo ou passivo-agressivo. Então, vamos falar sobre o passivo. O passivo, a pessoa passiva é aquela pessoa que, se ela puder fazer parte da mobília, para ela tá ótimo. Ela não quer entrar em embate com ninguém, ela não quer entrar em conflito com ninguém, ela quer ficar ali fazendo dela, quietinha, extremamente sobrecarregada, mas ela prefere se sobrecarregar do que entrar em embate com alguém. E isso é ruim quando se trata de mães e filhos, quando se trata de todos os tipos de relacionamentos, mas tratando aqui sobre mães e filhos, isso é ruim porque ela se sente sobrecarregada, obviamente, né? Porque faz tudo sozinha, não entra em conflito, em embate com esse filho, e daí ela passa a se sobrecarregar e transferir essa sobrecarga para a comunicação dela. Mas como não querer mudar a situação, lidar, gerenciar, administrar os conflitos com seu filho, ela prefere ser passiva. Ela prefere aceitar todo e qualquer tipo de argumento, ela prefere aceitar todo e qualquer tipo de comportamento para justamente não criar contenda, certo? Porque na cabeça dela tudo é contenda, tudo é conflito. Já o agressivo é aquela pessoa que está sempre pontuando, sempre com sarcasmo, ironia, está sempre gritando, está sempre jogando as coisas para lá, está sempre criticando, está sempre valorizando demais os erros. Já aquela pessoa passiva-agressiva, eu vou te dar o exemplo de uma pessoa passiva-agressiva que eu tenho certeza que você já ouviu dizer, ou se você não está tendo aí esse tipo de comportamento. Vamos supor que o filho está lá no quarto jogando. Você passa da sala para a cozinha, da sala para o outro quarto e percebe que ele está jogando. Uma pessoa passiva-agressiva, ela não vai falar, filho, olha só, você está um tempo demais aí, vamos fazer o seguinte, vamos trocar de atividade? Vamos fazer uma outra coisa? Não, ela não tem esse tipo de argumento. Ela fala assim, olha, tá viciada, hein? Percebeu? Ela não grita, ela não se exacerba, mas ela solta o chamado veneninho. Pois é. Por que esses três estilos de comunicação eles são prejudiciais? Porque eles sempre vão gerar respostas que vão
ficar como se fosse retroalimentando esse comportamento. Ela é agressiva, ela recebe uma resposta agressiva. Ela é passiva, fica se sentindo sobrecarregada. Ela é passiva, agressiva, ou ela recebe uma resposta bem sarcástica, uma resposta à altura, ou ela recebe aquele silêncio tipo, tô nem aí porque você pensa. Como fazer para alinhar a comunicação? Como eu te disse, todo e qualquer relacionamento, a saúde desse relacionamento é expresso através da comunicação. Então, como é que é uma comunicação, então, certa? É exatamente esse nome, comunicação assertiva. A comunicação assertiva, ela está priorizando, ela está mais preocupada em resolver uma situação. Então, como que essa mesma mãe que pegou o filho já há bastante tempo no celular, como que ela, com uma comunicação assertiva, ela pensa? Ela viu o filho no celular. Ela primeiro vai pensar, quanto tempo que ele está no celular? O que ele está fazendo? Ele já fez as atividades que competem a ele? Ele está já há bastante tempo no celular, mas há bastante semanas, há bastante dias, esse mesmo horário? O que ela vai fazer? Ela vai primeiro se ali perceber todo o entorno. Ela não vai agir já de bate-pronto naquela situação. Por quê? Porque a pessoa com a comunicação assertiva, ela está priorizando resolver a situação. Então, ela vai se munir de informação. A partir do momento que ela pegou essas informações, ela vai ver qual vai ser o melhor método, qual vai ser a melhor atitude para reverter aquela situação. E em muitos dos meus atendimentos, eu faço a seguinte pergunta para as mães: quem foi que deu o celular para o filho? Ah, Sara, fui eu. Foi o pai? Foi o tio? Foi a madrinha? Ok. Quando você deu, efetivamente, no momento em que você deu o celular na mão do seu filho, nós estamos falando aqui só de uma sentença da vida, só aqui o celular. Quando você deu na mão dele, quais foram as regras estabelecidas para uso desse aparelho? Houveram regras? Não, Sara. Ele ganhou, desembalou o pacote, ficou mega feliz, disse que eu sou a melhor mãe do mundo e já saiu para lá. Já saiu para lá para poder adicionar a galera no WhatsApp, já poder curtir todo mundo no Instagram, TikTok, não foi isso? Então, quando essa mãe, com a comunicação assertiva, ela vai agir, ela leva em consideração até esse momento. Por quê? Porque o que ela quer é resolver e não retroalimentar uma situação que não vai levar filho e mãe a lugar nenhum. Então, falamos um pouquinho aqui sobre comunicação. Agora vamos falar sobre autoridade. Você sabe o que significa autoridade? Eu vou ler aqui numa síntese aqui o que significa autoridade. A autoridade, entre um dos seus sinônimos, é o direito de decidir. Quando pais e mães, principalmente aqui, nosso bate-papo aqui entre mães, elas estabelecem esse direito de decidir, o que é levado em consideração? Quando a gente falou um pouco sobre autoridade, sobre comunicação, a autoridade, ela está intimamente ligada ao meu direito de decidir. Quando eu estou administrando ali o meu lar, eu tenho como uma pessoa mais velha, uma pessoa que tem autoridade sobre esse filho, uma pessoa que tem responsabilidade sobre esse filho, eu tomo para mim o direito de decidir inúmeras coisas. Desde quando ele estava na minha barriga, é ou não é? Eu tenho o direito de decidir inúmeras coisas.
quando o filho chega na adolescência, esse direito de decidir, ele passa por um processo de mudança. Sim, passa. Passa por um processo de mudança querendo você ou não, aceitando você ou não. E eu vou te explicar por quê. Porque a pessoa que entende, a mãe que entende que o filho na adolescência, ele está se distanciando, naturalmente, faz parte do desenvolvimento da mãe, ele começa a agir com base naquilo que ele já aprendeu. E esse momento de distanciamento, ele exige que os pais que querem ter uma comunicação assertiva com seus filhos possam mediar esse distanciamento. E não vê-los se distanciando como um grande problema, como um virar de costas. Então, o que ela quer é, mesmo nesse momento de distanciamento, ter o direito de decidir em algumas situações. Porém, o grande conflito dos pais nesse exato momento de ruptura, de distanciamento, é achar que o mesmo estilo de comunicação da infância vai surtir efeito na adolescência. E não vai. Se você tem um relacionamento saudável com seu filho, toda essa minha comunicação aqui, ela tá fazendo sentido para você poxa, eu já entendi. Esse meu bate-bola com meu filho, esse meu estilo de conversar com ele, tem surtido bastante efeito. Por quê? Porque ele vem me perguntar, mãe, o que você acha sobre isso? Ele me confidencia certas situações da vida dele. Ele sempre leva em consideração o que eu penso, o que eu acho, porque ele sabe que eu sou mais madura. Ok. Mas se você não está tendo um relacionamento harmonioso com seu filho, não tem problema, tá? Em hipótese alguma, eu tô aqui para te julgar. Muito pelo contrário, eu tô aqui para te guiar. Só que esse estilo de comunicação, ele deve ser o primeiro passo a ser modificado. Você sabe quando você fala de forma sarcástica com seu filho, achando que isso é autoridade, e ele te responde sarcasticamente também, e você julga como uma falta de respeito? É aí que o problema tá. É aí que o problema reside. E é nesse exato momento que eu confirmo que o estilo de comunicação entre pais e filhos adolescentes precisa mudar. Na adolescência, o seu filho ainda não tem essa parte frontal do cérebro completamente desenvolvida. E para isso, e por isso, a tomada de decisão racional, ela não é feita. Ele precisa que você regule as emoções dele, para que a partir daí ele entenda uma forma mais racional de agir. Por quê? Porque até então, nessa fase da adolescência, ele age muito com base em emoções. Então, por isso, ele precisa que aquele que já está desenvolvido, já na sua parte frontal do cérebro, consiga mediar, regular essas emoções e, a partir daí, ele tomar decisões mais racionais. Agora, como que um filho consegue tomar decisões racionais se a comunicação entre eles é com base em sarcasmo, ironia, autoritarismo? Então, percebeu que a autoridade, ela está muito mais ligada ao seu autocontrole do que a sua necessidade de controlar? Pois é. É nesse viés que hoje o nosso vídeo está se baseando. Então, espero que você tenha entendido que existem dois estilos de comunicação. Na verdade, dois não, né? Nós temos três. O passivo, o agressivo e o passivo-agressivo ou agressivo-passivo. E que a autoridade, ela está muito mais ligada
a como você gerencia suas próprias emoções, como que você mantém o seu autocontrole do que você controlar. Quero que você escreva aqui nos comentários se você entendeu, o que ficou de dúvida talvez, que eu vou responder todos os comentários. Segundo, já ativa aí o sininho para você sempre receber informações a respeito de como lidar com os conflitos com seus filhos adolescentes. E terceiro, não deixe de me seguir nas minhas redes sociais. Vou deixar aqui também na descrição desse vídeo os links. Eu criei uma mentoria justamente voltada para mães e adolescentes. O nome dessa mentoria é Mulher Mãe à Fonte. Por que eu chamo essa Mulher Mãe de A Fonte? Porque é através dela que os seus filhos vão aprender a viver. E principalmente aprender a lidar com as suas emoções. Essa mentoria, na verdade, o que é uma mentoria? Deixa eu te explicar. Mentoria é um acompanhamento, tá? Que um profissional tem já com o seu mentorado para levar esse mentorado mais rápido aonde ele quer chegar. Então, essa mentoria eu criei exatamente para isso, para que você chegue mais rápido a ter uma relação mais harmoniosa com seu filho. E nessa fase da adolescência, é uma fase de grande aprendizado, é uma fase de grande criatividade. E ela precisa ser muito bem estudada, avaliada e até colocar ali informações para que lá na fase adulta os seus filhos possam tomar atitudes mais maduras, atitudes que vão fazer com que ele se orgulhe dele mesmo e da família de onde ele veio. Então eu vou deixar também o link aqui da lista VIP dessa mentoria. Eu considero muito inteligente que você esteja lá, porque no dia 25 de maio é o dia que eu vou lançar essa mentoria. E você terá uma grata surpresa de já estar lá no grupo silencioso, nosso WhatsApp, que é a lista VIP dessa mentoria. Então espero ver você lá no grupo e deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Beijo, beijo.